Semeadores do Cristo. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Outra, finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Eis que o semeador saiu a semear. Essas são as palavras iniciais de Jesus na formosa lição da semeadura, em que o Mestre explica a todos nós que a bondade de Deus semeia nos nossos corações inspirações, alegrias, força, ânimo, fé e, simultaneamente, o Senhor deixa que as sementes sigam o seu curso normal na vida. E qual é o curso normal de uma semente quando cai em terra árida? É o ressequimento, é a morte, é a não capacidade de reprodução. Há aquela semente que, embora caia em terra fértil, é envolvida por outras atividades e outras plantas que acabam criando obstáculos para que se reproduza, e ela acaba morrendo. Nada se consegue dela. Entretanto, há a semente que consegue cair num terreno fértil e produz muitos grãos. E diz-nos a parábola 100 por 1, querendo dizer que a multiplicação de um grão é tão grande e tantos são os seus resultados que poderemos dizer, sem medo de errar, que se multiplica por 100 aquela pequenina semente. O que o Senhor deixou subentendido para nós, só o tempo nos ensina. O Senhor agiu propositadamente quando contou a parábola sem nos explicar com exatidão quem matava a semente ou quem dava vida a ela. Isso ficou subentendido, entretanto, para os corações já experimentados. Sabe-se que quem dá vida à semente é o próprio homem, ou seja, somos nós mesmos. O terreno árido é o nosso sentimento, pouco propenso a aceitar as virtudes da paciência, do esforço, da compreensão, da elevação espiritual. Quando recebemos, por exemplo, a semente da família junto a nós, por que é que muitas vezes esta deixa de prosperar? Porque a aridez do nosso coração mata a florescência dos sentimentos dos outros. Quantos esposos são intolerantes? Quantas companheiras de jornada deixam de exercer o sentimento de amor ao próximo junto à sua própria família? Quantos filhos veem nos pais apenas pessoas substituíveis? Quantos pais veem nos filhos apenas aqueles que lhes atrapalham os projetos de vida? O que é isso senão terreno árido? O que é isso senão o terreno que precisa ser revolvido, fertilizado? Por isso, às vezes, há dores severas no seio das famílias, mexendo dentro do coração do ser humano, para que ele, finalmente, aprenda com humildade o hábito de ceder, de compreender, de amar, de envolver aquele com quem ele vive em vibrações de paz. Na continuidade do estudo da parábola, há também aqueles que se deixam envolver pelas coisas do mundo. Solicitações, prazeres, sensualidade, desespero, falta de diretriz, falta de sentimentos, fazendo uma verdadeira tessitura de espinhos, de árvores espinhosas que não deixam que os outros corações possam crescer à sombra do ser humano. São esses os prepotentes, os preconceituosos. Existe espinho maior a atingir alguém do que o preconceito? E todos os preconceitos. Existe sombra pior que não deixa a claridade cair sobre a semente do que a má vontade? E o sentimento menos nobre da ignorância, descendo com um tênue ou um grosso véu sobre os sentimentos pequeninos de pessoas que estão começando a crescer, a entender, a compreender a vida. Ó, caros irmãos, sois espíritas, sois cristãos por conseguinte. O Senhor nos pede o aumento da compreensão. O Senhor nos pede o aumento da tolerância. O Senhor nos pede energia, mas energia com vistas à correção, assim como aquela força que o jardineiro faz para que a árvore cresça, se endireite
e não aquela força destrutiva de um trator, de uma enxada, de alguém que arranca um galho do chão. Há de se ter sentimento nas horas de falar, há de se ter coragem de dizer as verdades, mas sempre lembrando que as nossas semeaduras se voltarão contra nós mesmos ou a nosso favor. A parábola continua, lembrando que a semente produz 100 por 1. Quando é que esta semente produz 100 por 1? Que exatamente no momento em que se dilatam as forças da nossa alma, em que o nosso coração diz assim: Senhor, deixa-me entender o meu semelhante. Senhor, deixa-me calar na hora em que eu desejo agredir. Senhor, deixa que eu seja sério. Senhor, deixa que eu produza. Senhor, deixa que eu caminhe. Senhor, deixa que eu ame. E assim veremos que cada gesto, cada palavra, cada sentimento, cada atitude do nosso coração resultarão para a nossa alma no retorno das sementes que plantamos. E o Senhor é tão generoso que nos diz que esse retorno virá com tanta força, com tantos resultados, que ele se multiplicará infinitamente. Para o momento em que estais agradecendo a Deus, a Jesus e aos vossos guias espirituais, pelos felizes resultados de tão longa semeadura, já longa para os padrões do homem encarnado, cabe a reflexão. Dentro da casa espírita, estaremos sendo semeadores ou usurpadores das verdades doutrinárias? Dentro da casa espírita, estaremos plantando sementes e protegendo-as para que elas frutifiquem, como deve ser o caso de todos aqueles que aceitam os companheiros recém-chegados para estimulá-los à sua própria semeadura e ao seu próprio crescimento? Ou estaremos sendo aquelas pessoas que se julgam donas do saber, proprietárias do serviço, trabalhadoras para si mesmas? Ou será que a nossa capacidade de não aceitar o outro é tão severa, tão endurecida, que não se deixa nem mesmo que a pessoa que chegue demonstre se será ou não uma semente de paz? Ó, meus irmãos, procurai ver, sentir, aquilatar, perceber o que o Senhor deseja de cada um de nós, e que em nenhum momento pessoa alguma entenda que estejamos louvando a indisciplina, preguiça mental, gestos impensados. Não, estamos pedindo a todos que ajam com o sentimento que Jesus nos ensinou. Ainda que na hora da correção, ainda que na hora dos gestos certos que cortam atos, palavras, presenças inquestionavelmente indesejáveis, o façamos com o sentimento de que estamos trabalhando em uma casa espírita com uma repercussão que ninguém pode avaliar qual seja exatamente. Assim, meus irmãos, que Deus seja louvado, que o amor único de Deus inspire nossas almas, que a força do amor acione o sentimento de cada um, que todos progridam, que iluminem seus corações, mas que todos desenvolvam de forma presente a certeza de que estão semeando e de que, quanto mais amor semearmos, mais sementes se reproduzirão em torno de cada um de nós. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Psicofonia, Altivo Panfiro, do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, editora CELD.